Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Vocês podem me interromper aí a qualquer momento, tá bom? Pode perguntar, pode... Isso aqui é é um compartilhamento entre amigos aqui, né? Uma coisa, embora seja formal, né, de uma empresa, é algo que a gente tem total liberdade aí para conversar, trocar ideia, fazer perguntas, que não tem problema nenhum. Então vamos lá. DNA empresarial, por quê? Porque esse projeto ele mexe profundamente na empresa, ele vai na essência da empresa. Tanto que algumas empresas não querem esse projeto. Quem tem coisas a esconder, geralmente não compra um projeto desse, porque quando a gente começa a fuçar em questões de liderança, valores e toda essa base da empresa, às vezes tem sujeira debaixo do tapete que não pode aparecer. Então, automaticamente é um projeto que acaba ajudando a gente ele foca num mercado específico, que é o mercado das empresas que entendem que valores são bons para a organização, que valores são importantes para gerenciar, né, uma empresa. Eu estou estudando isso há uns 5 anos, né, e é minha opinião, né, a gestão de cultura é a melhor e mais abrangente forma que as grandes empresas encontraram para garantir uma boa liderança, utilização de processos e alto nível de engajamento. A gente junta tudo isso dentro da gestão de cultura. As grandes empresas começaram com isso por quê? Porque você pilotar uma empresa com 4, 5 pessoas é fácil. O empresário ele consegue acessar e educar 4, 5, 6, 10 pessoas com uma certa facilidade. E assim ele transmite para a equipe os valores essenciais do negócio dele. Mas e quando a gente tem 20, 25, 30, 100, 200, 1000 pessoas? Não tem como uma pessoa sozinha conseguir educar uma organização. Tá? E a gente vai falar aqui muito sobre educação também. Tá? E o objetivo dessa palestra nada mais é do que trazer para vocês uma visão inovadora e abrangente com essa metodologia que eu desenvolvi. E nós vamos desvendar alguns segredos de empresas como Padaria Real, que é local aqui, todo mundo conhece, e olha só aonde que ela está classificada, junto com Netflix, Instagram, Google e grandes empresas, né, que utilizam essas metodologias. Eu queria que nessa parte aqui da nossa palestra, você me ajudasse anotando aí, né, num papel aí do lado, ou em algum bloquinho de notas que você tenha, quais são as dificuldades, quais são os itens que vão aparecendo aqui, quais desses itens você entende que é uma dificuldade sua ou de algum empresário que você conhece, tá? Então, os itens, eles têm números, e você anota aí, depois eu quero que você me fale quantos números você anotou, ok? Você provavelmente sente isso ou conhece alguém que tem dificuldade em educar os seus colaboradores, ou o seu mercado, ou os seus clientes, nos valores que definiram o sucesso da empresa. Toda empresa ela cresce fundamentada em coisas boas, em valores, né? Ou deveria ser assim. Você conhece alguém que tem dificuldade em educar as pessoas nesses valores que definiram o sucesso da empresa? Né? Você conhece ou tem dificuldade em fazer colaboradores entregar valor junto com o serviço? Porque o serviço qualquer um pode entregar, né? Mas um serviço com valor agregado, aí já não é qualquer um que entrega. Eu posso, por exemplo, pedir para um colaborador colocar um prego na parede.
tudo bem, qualquer um pode fazer, mas colocar um prego na parede e deixar o lugar mais limpo do que quando ele encontrou, isso é agregar um valor ao serviço, né? E evitar um monte de reclamação. Você conhece gente que tem dificuldade de fazer a equipe entregar valor? Entrega só arroz com feijão? Você conhece alguém que implantou processos excelentes, mas esses processos foram abandonados ao longo do caminho? Você sabe qual é o maior inimigo de um consultor? A cultura de uma empresa. Ela é violenta, gente. Vocês não fazem ideia como ela luta com a gente. Ela esperneia, ela briga, ela grita, ela fala Isso aí que você não. está falando. Desculpa te interromper, não sei se pode interagir durante a apresentação, Artemis, deixa Pode, para o final. pode. Quantas vezes você já está ouvindo, isso aí que você está falando a gente já tentou fazer, não deu certo, isso aí não vai dar certo, isso aí não funciona, não é mais ou menos assim? Sim, e põe a culpa no consultor, né? Porque foi o consultor que não conseguiu fazer dar certo, né? Sentimento de impotência e solidão. Sabe quando você entra na empresa e você olha e fala assim, ninguém pensa como eu penso nesse lugar. Eu estou sozinho nessa parada. As pessoas não estão enxergando o que eu estou enxergando, né? E a gente, né, essa impotência, eu não consigo fazer as coisas enxergar, as pessoas enxergarem isso de um certo ponto de vista. Convive com alta rotatividade de profissionais e os melhores não ficam na empresa por muito tempo. Pessoas que têm colaboradores no automático. Sabe o que é um colaborador no automático? Aquele cara que chega cedo, dá uma dedada lá no relógio, faz o arroz com feijão e vai embora. Não tem criatividade, não tem brilho, não tem vontade, o cara só faz o arroz com feijão, chega segunda-feira esperando às 5 horas da tarde e à sexta-feira. Né? Não é gente que está lá se realizando, é gente que está lá porque talvez só precise mesmo estar lá. Empresários que têm dificuldade em compartilhar propósito empresarial com a equipe. E aí eu faço uma pergunta, né, para vocês. Qual é o propósito da sua empresa? Qual é o bem que ela gera no mundo, no qual que você pode falar para os seus funcionários, olha, venha trabalhar comigo porque você vai fazer diferença no mundo. Você vai trabalhar dentro de algo que tem um propósito maior, né? É fácil compartilhar isso com a equipe? Equipes com valores individuais e isolados, né? A gente tem, toda empresa tem gente boa, né? Só que, às vezes, esses caras estão isolados. É um monte de craque jogando sozinho. Os caras são bons pra caramba, mas cada um joga num time diferente. Não tem convergência, essas pessoas não estão juntas tentando trabalhar para algo que seja bom para todo o ecossistema deles. Depois a gente vai falar um pouco sobre ecossistema também. E, por último, empresários que precisam ser centralizadores, são sobrecarregados, estão sobrecarregados e se sobrecarregam, porque todos esses itens que nós vimos aí acima, ou pelo menos uma parte deles, acaba gerando insegurança no empresário, e ele fala, bom, se é para fazer de qualquer jeito, deixa que eu mesmo faço, eu tenho certeza que vai ser bem feito. Muito bem, compartilhem aí com a gente. Desses 9, quantos você indicou? Só 9, Artemis. Só 9? E aí, quem? Pior que não dá nem para ponderar assim, 21, 15% outro. Parece que é uma epidemia, não é? Nossa Senhora. Isso aí praticamente tem quase que em todo lugar, né? Tem. Alguma Isso coisa tem. vai ter sempre. Eu diria assim que se você apontou 1, 2, 3, poxa, né, numa empresa, se você olha para uma empresa e vê uns 2 ou 3, ok. Né? São coisas, agora, mais do que 3, pode ter certeza que realmente alguma coisa está errada nesse lugar. Né? Tá, então, a gente tem aqui um consenso de que isso daqui são problemas que todas as empresas, de uma forma ou de outra, sofrem. E eu conheço empresas que têm quase todos, tá? Não é incomum a gente ver pelo menos uns 7 ou 8.
Muito bem, vamos então a uma visão, um panorama da nossa realidade aqui, né? Hoje existe um novo foco, né? As relações com o trabalho, a relação das pessoas com o trabalho, ela mudou. E existe um novo foco. Essa galera que está aí, ó, ligadinha numa tecnologia, num celular, eles têm uma visão completamente diferente do trabalho do que os mais velhos tinham, né? Eu ia até falar nós aqui, mas eu não sei, deve ter gente bem mais nova do que eu aqui, mas eu, pelo menos, sou de uma época diferente, né? Para essa turma, a sobrevivência não é prioridade. Isso vocês podem ver que as pessoas pedem demissão do emprego sem ter outro para seguir. Tá? Se o lugar não for uma conveniência e uma oportunidade, essa moçada não fica. E eles são hoje talvez a maior massa de mão de obra que a gente tenha disponível no mercado. Que é esse pessoal aí entre 20 e alguma coisa e 35, 37 anos, é um pessoal que tá firme aí, né? E tem muita lenha para queimar. Eles não vestem camisa, tá? Você já pode perceber isso. Eles têm a camisa deles. Não existe mais. Esses dias eu fui conversar com um empresário, uma pessoa falou, eu não encontro ninguém que veste a camisa da empresa. Eu falei, não, essa espécie está extinta. É raridade, né? Cada um tem a sua camisa. Ele vai aceitar colocar o símbolo dele na manga da camisa dele ou no peito, se for conveniente para ele, e por um período só, tá? Então, para atrair essa pessoa, tem que ter algo a mais, né? A tecnologia, a informação e o acesso à informação mudou completamente. Esses caras aqui, eles fazem coisas muito diferentes. Um exemplo bem rápido e simples. Uma empresa que eu atendo, um supermercado, está tentando, eles contratam toda hora pessoal de piso de loja, repositores, pessoal para trabalhar ali na base. Os caras trabalham 8 meses e vão embora. Por quê? Porque 8 meses é o tempo que, se ele economizar, ele compra uma moto velha, uma moto usada. E aí ele baixa o aplicativo do Uber, do 99, do iFood, qualquer coisa assim, e vai embora. Por quê? Porque ele tem liberdade, ele trabalha a hora que ele quer, ele vai andar de moto, que é uma coisa que ele gosta, ele não precisa, não tem horário para entrar, não tem horário para sair. Olha só, a conveniência e a oportunidade. A tecnologia está trazendo para os trabalhadores opções que antes não existiam. Então, aquela coisa de ficar fechado dentro de um prédio é algo já meio que indesejado para muita gente, né? Tem gente que não, tem gente que gosta. Os valores dessa moçada, eles são confusos e estão em transição. Por quê? Porque a informação, do jeito que ela é veiculada hoje, ela, pelos meios, né, pelas redes, as minorias ganharam voz. E a voz da minoria é tão alta quanto a voz da maioria hoje. E eles estão fazendo adeptos. Então, coisas que antes era crime, hoje faz parte do nosso dia a dia e as pessoas estão achando que pode, que é certo, que é possível se fazer, né? Essa moçada tem muito senso de propósito, mas como eles têm valores muito confusos, eles têm pouco propósito, né? Eles têm o senso de propósito, eles querem estar dentro de algo grande, mas o que dificulta eles são os valores confusos. Rapidamente, propósito, basicamente, é formado por dois elementos. O primeiro elemento é algo que te incomoda, é algo que é o que eu chamo de força, é aquilo que te impulsiona, que faz você sair do lugar. E o segundo é direção, que é dado pelos valores. Então, um propósito geralmente é formado por força e direção. A força geralmente é um incômodo ou é a busca de um prazer. E a direção é dada por valores. Se você pegar um criminoso e uma pessoa honesta, quando os dois ficarem com fome, um deles vai cometer crime e o outro vai pedir ou vai trabalhar. Crises idênticas, direções opostas, porque os valores são diferentes. Tá? Como os valores estão bagunçados, essa moçada tem dificuldade com o propósito. Então, eles entram numa organização, numa empresa, eles ficam perdidos. Se a empresa não der um propósito para eles, não ajudar eles a formar um bom propósito, não tiver uma cultura valiosa,
eles não encontram valor nesse ambiente, eles acabam indo embora, e isso gera uma baixa realização profissional. Tá? Então, esse daqui é um cenário. De onde que eu tirei esse negócio? Eu tenho palestrado para universitários há uns 4 anos, mais ou menos, e eu tenho pesquisado essa área, e isso daqui é muito comum. Tá? Eu estou dos dois lados. Eu faço palestras nas maiores faculdades aqui da região, colégio técnico, e também trabalho com vários clientes que reclamam dessas mesmas coisas, e eu acabei casando. E até tenho um treinamento para profissionais em início de carreira, que trata justamente, entre outras coisas, esses aspectos aqui. Tá? Então, esse é o panorama dos profissionais de hoje. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não funciona mais para essa geração. Né? Regras e punições causam desprezo. Eles desprezam lugares onde você precisa usar a força e a punição. Valores e propósitos abrangentes causam atração. Mais para frente eu vou citar um exemplo para vocês. Falando ainda sobre ferramentas, um pouco sobre... E aí não é nem gestão de cultura, o que nós vamos falar aqui, agora é mais sobre filosofia empresarial, que é um dos elementos da cultura. Tá? A gente tinha missão, visão e valores, e tem gente que briga comigo e bate em mim. Eu fiz uma publicação outro dia sobre isso aqui no LinkedIn, e tinha uns caras fazendo cara feia para mim, gente que discordou, né? Mas, enfim, quando alguém está discordando da gente, é porque a gente tem alguma coisa nova a oferecer. Até então, nós tínhamos missão, visão e valores. Né? E a minha pergunta é, se a sua empresa tem missão, visão e valores, a sua equipe entende, vive e pratica esses conceitos espontaneamente, ou ele está pendurado na parede? Por causa da ISO 9000. Porque ele é uma exigência. Né? O conceito, gente, é valioso. Tá? A gente não pode desprezar isso. Ele foi valioso, mas ele está incompleto e ultrapassado para o que a gente tem hoje. Porque missão é um conceito de doação. Um missionário é alguém que atravessa o mundo, que não mede esforços, que deixa a família, que larga tudo e vai cumprir uma missão. Se vocês acham que essa moçada está a fim de cumprir uma missão desse jeito, né? sem entender realmente a essência disso? A visão, geralmente, quem define é a alta liderança. E isso faz sentido para a alta liderança, a missão de uma empresa. Mas não faz sentido para o colaborador, na maior parte das vezes. Ele nem entende direito. Eu trabalho com empresas que têm mão de obra bem qualificada, e eu tenho também clientes com mão de obra com baixo nível de qualificação. Cara, para eles isso daqui nem existe. Eles não conseguem nem interpretar o conceito, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Fazer as pessoas pegar um conceito, interpretar e usar. Né? As pessoas são carentes de conseguir desenvolver um pensamento a respeito de um fundamento. E os valores também são valores dos donos, diferentes dos valores do ecossistema. Quem disse que o mercado gosta ou quer os seus valores? Né? Às vezes não quer. Né? O que vale para mim, vale para mim. Né? Valor é uma coisa muito individual, não é uma coisa assim tão simples da gente pesquisar quando a gente tem uma empresa. Então, bom, isso aqui é de 1990, tá? A ISO 9000 começou a exigir isso em 1990. O conceito já era mais antigo, então são mais de 30 anos de um conceito. Nos últimos 30 anos, tudo mudou, né? Vamos chamar de ecossistema empresarial esse grupo de pessoas aqui: proprietários, colaboradores, fornecedores, clientes e o mundo. Para você aí, me diz aí, qual desses itens do ecossistema empresarial te dá mais trabalho e menos retorno, dá mais dor de cabeça? Pode falar, pode falar. Abre o microfone aí e fala. Colaborador. Colaborador. O que mais? Eu ficaria ali no fornecedor-cliente, temos. Fornecedor-cliente. Acho que colaborador
meio que engajadão, assim, sei lá. Uhum. Muitas vezes os proprietários dão mais trabalho, porque se Uhum. eles não compram a ideia e eles não disseminam a cultura ou a transformação através das pessoas a partir de missão, visão e valores, vai acontecer o que você falou, Arthur, vai ficar pendurado na parede lá e o resto ele vai tentar fazer do jeito que ele acha que está certo, ou que ele pode ter um resultado. Olha, Denis, em última análise, eu sou obrigado a concordar com você, tá? Porque tudo nasce do dono. Uma empresa não se desenvolve além do mindset do dono. O mindset do dono é o fator limitante para o desenvolvimento de uma empresa. E todo mundo tem. Alguns muito menos, alguns um pouco mais, né? Então, é aí que mora o segredo. Então, qualquer desses problemas que a gente tem aqui, ele nasce na forma como é. Boa noite. Ele nasce na. Juliana, tudo bom? Oi, tudo jóia. Ele Eu nasce. acho que na parte né, só falo, complementando o comentário do rapaz que falou anteriormente, não é nenhuma questão da dificuldade do proprietário em assimilar ou aceitar ou querer mudar. A dificuldade no proprietário é uma questão do conhecimento da sua realidade em relação aos seus colaboradores. Porque uma coisa é na teoria, outra coisa é na prática. E eu falo no nosso setor, que é uma área muito técnica, a gente acaba tendo que uma perda de colaborador, por exemplo, se a gente forçar muito ou insistir muito, sabe, numa conscientização da mudança, e a gente perder esse colaborador, e leva muito tempo para você colocar um colaborador que tenha a experiência que nós necessitamos, então, nisso a gente fica um pouco amarrado, sabe? Então, não é nenhuma questão, às vezes, de conscientizar o proprietário, é que ele já tem na consciência dele essa dificuldade que ele vai enfrentar. Então, ele tem que estar, além de consciente, ele tem que estar preparado, né, na possibilidade dele perder o colaborador. E aí levar um tempo para repor alguém que possa suprir tudo de novo. Então, essa também é uma grande dificuldade. Porque, no fim, quando a gente tem um caso desse de mão de obra muito específica, o empresário ele corre o risco de ficar refém. Ele começa a abrir mão dos seus valores. Olha que coisa ruim, né? Ele começa a abrir mão dos seus valores, fazer vista grossa, sem fazer, né? Na verdade, ele está vendo, mas acaba fazendo uma vista grossa, aceitando o que não é bom, para não perder, né? Aquela coisa ruim com ele, pior sem ele, né? Eu ouço bastante isso, viu? Eu ouço bastante. Porque no caso, né, de comércio, de um exemplo, não desmerecendo, não é nada disso, mas um caixa de supermercado, para você treinar um caixa de supermercado, é muito mais prático. Aí colocar um operador de CNC, por exemplo, na minha área, né, na área que a gente atua, aí já são outros 500, né? É fato, Juliana, é fato. Mas, enfim, hoje eu espero ajudar você não digo a mudar totalmente o que você pensa, mas eu espero mostrar para você um caminho. Ele não é tão rápido assim, não é como treinar um caixa de supermercado, mas ele pode trazer coisas muito, muito importantes. Aliás, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Falou, não, com certeza, tudo vem a agregar, é só uma questão, né, de, assim, às vezes, né, não é má vontade do proprietário em querer mudar e tal, né, ou uma relutância, é uma questão de condições mesmo, e tudo vem para agregar, né, Artemis, por mais que não seja naquele momento, mas em algum momento vai dar para agregar, né? Vai, e eu vou passar para vocês aqui uma formulinha aqui que vai ser legal. Não, eu vou te falar, cada empresa é uma empresa, tem um engajamento, né? Igual no nosso caso aqui, tem outros engajamentos que não são tão específicos, igual ela falou, que
acontece muito hoje com o empresário ficar, muitas vezes, refém. E acaba usando a tecnologia hoje a favor para não ficar mais refém do funcionário. Ou usa a tecnologia também a seu favor para dar condições melhores para o funcionário. Isso nós Sim. estamos vivenciando muitas vezes. E isso é um dos papéis da Biforce, né? O Diego ele tem feito automações fantásticas aí em alguns lugares, alguns clientes, justamente para reduzir, né, o erro operacional e também o risco, né? Às vezes a pessoa ela entra num risco e uma automação é muito bem-vinda para a gente eliminar um risco. Legal, obrigado pelas contribuições, hein? É legal assim quando o pessoal participa, isso é muito bom. Ok, a gente já percebeu também que isso aqui varia, né? As dificuldades não é só do colaborador. O empresário tem, o colaborador, o fornecedor, o cliente, mas ninguém falou do mundo, né? O mundo nós vamos falar daqui a pouquinho. O fato é que hoje as empresas que não entregam valor para os seus colaboradores, fornecedores, clientes e mundo, elas vão ser, desculpe a palavra, mas elas vão ser desprezadas pelo ecossistema. Ou por parte dele, não é todo mundo que vai abandonar, né? Eu vou contar um caso para vocês da Souza Cruz. Eu estava num congresso, conversando com o pessoal da Souza Cruz e perguntei para eles qual que é o desafio de vocês. Eles falaram, o nosso desafio é conseguir pessoas para trabalhar com a gente, porque nós fabricamos cigarros e ninguém quer trabalhar, poucas pessoas estão dispostas a trabalhar numa empresa que paga até 30% a mais do que o valor de mercado, do que a média do mercado, para fazer algo que mata as pessoas a longo prazo. Olha só a resposta do pessoal da Souza Cruz, né? Então, as pessoas não querem trabalhar lá. Tem gente que trabalha, óbvio, mas eles sempre têm déficit de funcionário. Nunca tem quadro completo. A JC é uma empresa que eu vou deixar só aqui pela sigla mesmo, mas JC é uma empresa que tem 50 caminhões com motoristas. E uma coisa muito interessante que eles pararam, aliás, eles nunca entregaram valor para o colaborador, porque o foco deles é entregar valor para o cliente. Então, quando um cliente pede uma entrega, essa empresa ela pega o funcionário do jeito que está, o caminhão do jeito que está, coloca a carga e manda. Se o motorista está cansado e voltou de um turno, não interessa. Se o caminhão não está em condições plenas, é um caminhão, chegaram a pegar caminhão da oficina em manutenção e sair com o caminhão em manutenção. Parou, quebrou no meio do caminho, porque estava com problema, né? Por quê? Porque o principal valor deles é entregar ao cliente. E eles colocaram esse valor acima de um valor que a gente chamou lá de segurança operacional. A segurança operacional é menos importante do que a entrega. Está invertida a ordem. Aí o que aconteceu? Eu falei, mas os seus motoristas são bons? Eles falaram, não, são os piores. Falei, como assim são os piores? São os piores. E os bons, onde que estão? Estão com os vizinhos, com os nossos concorrentes aqui, que é uma rua que tem um monte de gente que faz a mesma coisa. Está tudo aqui no vizinho. Mas por que eles foram embora? Ah, não sei. Assim, né, tem a cara de pau de falar que não sabe. Teve motorista que se acidentou, teve motorista que morreu nessa empresa. Eles não estão preocupados em entregar valor aos seus colaboradores. Eles estão preocupados só em entregar valor aos seus clientes. Então, eles esqueceram de uma parte da cadeia. Por quê? Lá no fundo, o respeito à vida não é um valor deles. O valor deles é entregar para o cliente. Acima do... Aí eu fiz a pergunta. Vocês aceitam... Gente, olha a pergunta. Vocês aceitam correr o risco de matar um colaborador num acidente em função da entrega? É isso que vocês estão me falando? Eles olharam para o outro e falaram, entregar é prioridade. A gente espera que não aconteça mais. Nós vamos fazer de tudo para entregar. Você acha que eles me contrataram? Óbvio que não. Porque não tem como trabalhar, não tem como você ajustar a cultura se os valores não forem bons.
se não tiver pelo menos uma predisposição a preservar bons valores dentro de uma organização. Então, uma das coisas mais importantes dentro de uma cultura são os valores que essa empresa vai sustentar. Tá? Então, só para vocês entenderem, né? Empresas que não entregam valor aos seus colaboradores são desprezados por ele ou por parte do seu ecossistema. Então, se vocês têm problema com colaborador, com fornecedor, com cliente ou com o mundo, provavelmente você não está, a sua cultura organizacional não está entregando valor para algum deles, ou para vários deles. Tá? Pensa nisso. Pensa nisso, que isso aí vai fazer muito sentido para você. Vamos lá, o que é cultura organizacional? Alguém aí pode me ajudar, gente? Vamos lá. O que é cultura organizacional? O que você entende disso? Você me ouve? Sim, pode falar. Não, na verdade, eu só queria perguntar o seguinte. Bom, boa noite a todos, né? Eu queria só entender, dentro daquele painel das partes interessadas, dos stakeholders, o que é exatamente o mundo, né, nessa parte? Para mim não fica claro quando você coloca mundo, né? É governo? É uma ação externa? O que exatamente é o mundo dentro desse painel de stakeholders? Você vai entender agora. No mundo estão os seus próximos funcionários. No mundo estão os seus próximos clientes. No mundo estão os seus próximos projetos. No mundo estão... Tá um monte de coisa. As novas tecnologias, elas nem sempre estão dentro das nossas empresas. Elas estão fora, elas estão no mundo. Dependendo do impacto que a empresa cria no mundo, essas coisas voltam ou não para ela. Eu vou dar um exemplo bem simples. A empresa, ela tem valores ruins e os funcionários não gostam de trabalhar lá dentro. Dificilmente ela vai conseguir extrair do mundo um colaborador de alto nível, que domina uma tecnologia importantíssima, não vai querer trabalhar para ela. Então, de certa forma, o mundo fecha as portas de acordo com o que a organização, com os valores que essa organização expressa ao mundo. O mundo também rejeita, né? Souza Cruz. Todo mundo sabe que eles fazem uma coisa que faz mal para as pessoas. Então, de certa forma, o mercado, a parte do mundo chamada colaboradores, não quer se aproximar dessa empresa. Tá? Então, o mundo ele é meio subjetivo mesmo, Agemiro, e eu entendo a sua pergunta. Um pouquinho mais adiante, a gente vai retomar essa questão, né, do mundo, até com esse paralelo que eu fiz para você aqui. Mas o mundo é um lugar que a empresa precisa impactar para que ela possa extrair do mundo o melhor. Tá? Então, o que ela faz no âmbito dela impacta o mundo. Se o mundo percebe que esse lugar é bom, o mundo vai se aproximar dela. E o mundo que eu digo é tudo que não está dentro dela. É tudo que ela precisa e não está dentro dela. É muito filosófico, né, esse negócio. Mas é isso mesmo. O que eu entrego para as empresas além de tudo, é filosofia organizacional. Mas vamos lá, me ajudem aí com a cultura. O que é a cultura organizacional? Cássia está aí com a gente? Olha, deixa eu explicar a minha cultura. Minha cultura você vai estranhar. A minha cultura veio de um pai, como se diz, semi-analfabeto, totalmente bravo, né? E, como se diz, veio com uma cultura bem antiga, né? Bem antiga mesmo. Só que chegou um limite. Eu não falei da outra empresa, tá? Porque não vem ao caso. Chegou um limite que a empresa cresceu e a cultura dele não atendia mais os requisitos da empresa. Ele era daquela cultura que falava assim, você é lerdo, menino, anda rápido, entendeu? Daquela cultura bem rústica.
Aí chegou um ponto que ele não se encaixou mais dentro da empresa. A empresa evoluiu, mas ele tinha que evoluir junto com a empresa. Aí, Perfeito. como se diz, nós somos 3 irmãos, nós temos a mesma idade, entre 37, 30 e 35. Nós tivemos que pedir ele para deixar a empresa, praticamente, e cuidar das coisas da fazenda. Porque chegou um limite onde a empresa cresceu, que tem que ter alguma postura, tem que saber apanhar, tem que saber bater, né? Ele não sabia mais. Ele veio de um mundo bem humilde, Uma outra cresceu, tá? cultura. É uma cultura, ele é muito inteligente, muito inteligente. Eu acho tanto quanto você consegue chegar a uns 10 anos à frente, mas veio de uma cultura que ele não se enquadra mais dentro da empresa. Chega a hora que você tem que tratar coisas do governo, né? Você tem que ter uma postura, você tem que ter Tem que ser diferente. Aham. uma ética, né? E ele é daquela ética antiga, onde, como se diz, a Sula Cruz ganhou muito dinheiro com ele. Fumava dentro da empresa, falava assim, a empresa é minha, eu que mando. Entendeu? Dessa Aham. cultura. Só que aí o que nós fizemos? Nós temos uma família, nós somos do meio, geralmente do meio rural. Opa, eu vou fazer o seguinte, você vai... Foi um dia triste da empresa, foi uma reunião surreal, todo mundo chorou, porque ele lutou para construir, né? Ele lutou para construir, construiu, um cara muito inteligente, construiu, mas ele Não coube mais. teve que abandonar a empresa porque ele não se encaixava mais na cultura filosófica nova da empresa que cresceu. Perfeito. Isso acontece bastante, viu, Guilherme? Eu tenho experiência aí de lugares que eu atendo que a gente já teve, Aí presenciamos esse nós, tipo de coisa. aí nós falamos com ele, vai cuidar dos bois na fazenda. E é o que ele está fazendo hoje, Aham. como se diz. É onde a cultura dele vai se encaixar, né? Que está se encaixando no momento. Não sei até quando. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Então, é um exemplo de cultura, foi mudando, né? Porque vocês acabaram cultivando coisas diferentes do que era antes, né? Vamos lá, falando de cultura rapidamente, cultivar é plantar, regar, alimentar, proteger, fazer desenvolver alguma coisa. Isso é cultivar. A cultura é o que a gente cultiva, né? É redundante até dizer, né? E a gente só cultiva aquilo que é valioso para nós. Então, a cultura organizacional é um conjunto de valores e atitudes que um determinado ecossistema adota para si e que define a identidade desse grupo. Tá? A cultura é aquilo que a gente cuida, tá? Não é o que a gente acha que tem, é aquilo que realmente acontece quando ninguém está olhando. Isso é a cultura. Né? Uma outra forma de definir cultura, quer ver a cultura de uma empresa? Ela é definida certinho pelo que acontece dentro da empresa quando os donos não estão, ou quando não tem auditoria. E essa é a real cultura da empresa. É quando está todo mundo livre, né? E ela também é limitada pelo que se permite ou não, porque toda empresa tem suas regras, tá? Então, vamos fechar aqui num assunto que a cultura é algo que todo mundo adota, fundamentado em valores e que forma um consciente coletivo daquele grupo de que aquilo tudo é bom. O que não quer dizer que seja sempre, tá? Um outro jeito de explicar a cultura é o seguinte, a cultura é igual a um rio. O rio, ele continua fluindo, tá? Ele obedece conceitos, né, de física, ele sempre sai do ponto mais alto e vai para o ponto mais baixo. E isso é inegociável. Você não consegue falar para um rio suba, ele não sobe, tá? Esse é o valor do rio, ele não volta atrás, ele sempre vai de cima para baixo, né? E tem o poder de alimentar todo o ecossistema. A sua empresa tem uma cultura e ela funciona como um rio. E essa cultura, as atitudes e os valores da sua empresa alimentam o seu ecossistema. Eles vão chegar lá em todos os stakeholders do seu ecossistema. Quer você queira ou não, a cultura vai chegar lá. Tá? Ela flui, ela é natural.
né? A pessoa que tem o hábito de colocar o dedo no nariz, ela até olha em volta se alguém está olhando, mas ela coloca o dedo no nariz, né? É cultura, é hábito, é coisa que para ela tem valor, de certa forma tem algum valor, né? Os bons valores, eles são como água limpa, tá? A água vai descendo e vai levando vida para todo mundo, para todo o ecossistema. Os valores ruins são como água poluída. Ele vai fluindo e vai levando poluição, vai poluindo, vai estragando, vai contaminando o seu ecossistema. Então, se você tem valores ruins dentro da sua empresa, alguma coisa que não está legal, é importante trabalhar. Não só na atitude, mas nos valores, na educação, tá? Treinamento nem sempre resolve, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Tá? Por quê? Porque se tem algo na sua cultura, nos valores, ou se você tem um colaborador que tem valores divergentes do que é aceitável nesse ecossistema, a hora que ele expressar isso, ele vai sujar a água. E alguém vai reclamar. É igual você contratar um pintor porquinho, daqueles que pinta todos os seus móveis. Você tem 50 pintores na sua empresa, todos são bons, mas um é porquinho. Você vai colocar eles para trabalhar. Alguém vai reclamar que pintou o sofá. Porque o valor do cara não é ser limpo. Ele não acha que isso é bom. Para ele, cobrir os móveis é perda de tempo, não é valoroso para ele. Tá? Então é mais ou menos assim. Sabonete. Hã? O meu pintou até o sabonete, viu? Então, olha o problema. E toda empresa tem cultura, né? Tem a sua cultura, na sua cultura, valores que alimentam e valores que prejudicam o ecossistema. Não tem jeito, porque é um monte de gente junto que veio de lugares diferentes, com educação diferente, todo mundo junto numa torre de Babel, tentando fazer o melhor. Só que o que é melhor para um não é melhor para outro. O que é valioso para um não é valioso para outro. Então, a gente pode encontrar dentro de uma cultura agentes tóxicos e agentes protetores. E o que eu queria é que vocês olhassem para a empresa de vocês e identificassem os agentes que são tóxicos. Eu tenho uma lista aqui, mas pode ser que você tenha outros, e pode ser que eu espero realmente que você não tenha todos, né? Mas agentes tóxicos, ambiente pesado e deseducador, desconhecimento de valores essenciais, falta de filosofia, colaboradores novos com maus hábitos que vêm e contaminam, sabe a maçã podre? Colaboradores antigos sem propósito, o cara está lá só esperando o tempo passar. Liderança ameaçadora, pesada, destrutiva, colaboradores tirando proveito próprio. Porque o que acontece? Quando você não tem uma cultura bem definida e valores bem definidos, as pessoas impõem os deles. As pessoas tiram proveito. Eu sempre falo que se a sua empresa não tem um propósito, alguém vai usar da sua empresa para o propósito dela. E você vai ficar na mão. Tá? É por isso que a gente tem sociedades de empresas que se destroem, né, se dissolvem porque alguém quis tirar proveito do outro. Né? Mas a gente tem os agentes protetores, que é você ter uma filosofia empresarial adequada, uma estrutura mínima de educação, alinhamento de propósito e valores entre as pessoas, cultura fundamentada em valores, cultura orientada por pilares, processos que entregam valores e um ecossistema consciente da sua missão, do seu propósito. Não vou nem falar missão, eu vou falar do seu propósito e do legado que ele tem que deixar. Tá? Então, toda cultura sempre está sendo atacada o tempo inteiro. Você pode deixar a sua empresa bonitinha, funcionando, todo mundo está legal, daqui a pouco entra aquele cara que se foi bem na entrevista, o cara é um desgranhento, ele só faz bagunça. Né? Ele não se relaciona bem com as pessoas, ele é briguento, e aí ele contamina esse ecossistema, então. Educação, gente, é a base da cultura. Não tem como você ter uma cultura saudável sem você ter uma empresa educadora. Não existe isso. Ninguém nasce pronto para trabalhar na sua empresa. Não tem uma faculdade que educa o seu colaborador para trabalhar na sua empresa. É você que tem que fazer, empresário.
Não é responsabilidade do governo e nem das famílias educar alguém para trabalhar na sua empresa. É responsabilidade, né, a educação padrão, mas a cultura, os valores não. Quem manda na sua empresa é você e o seu ecossistema. O ecossistema às vezes manda mais do que você, porque se você tem um valor que o ecossistema não aceita, ou você cede, ou você vai ter que fazer enfrentamento todo dia, o que não é muito legal. Educar e treinar são coisas diferentes, tá? Andar de bicicleta. Eu vou ensinar você a andar de bicicleta. Senta no cilindro, segura no guidão e pedala. Essa é uma bicicleta. É assim que funciona. Quando precisar frear, aperta o freio. Mas você foi treinado para andar de bicicleta. Mas se você nunca andou, você vai conseguir? Não, porque você tem que desenvolver a habilidade. Então, eu vou segurar no banquinho e vou ajudar você a desenvolver isso, né, ganhar equilíbrio. E aí sim você está treinado. Só que no dia seguinte você larga a bicicleta no fundo do quintal, o pneu murcha, ela fica lá. Por quê? Porque você não foi educado a usar. Aí eu vou ter que montar uma argumentação fundamentada em valores. A sua família é importante para você? Eu estou sendo extremo, tá? Sim, minha família é importante para mim. Você gostaria de morrer cedo? Não. Você gostaria de poder acompanhar seus filhos, netos, esposa até uma idade avançada e com saúde? Ah, sim, certamente. Então ande de bicicleta. Ela vai ajudar você, vai melhorar todo o seu aparelho cardiorrespiratório, vai fortalecer sua musculatura, sua coluna vertebral vai ficar legal. Percebe? Isso é educação. Treinamento é conteúdo e prática, habilidade. Educação é o porquê das coisas. Se uma empresa não é educadora, ela não ensina o porquê das coisas e você tem autômatos de bom coração, pessoas repetindo o processo sem saber porquê. E isso gera descontentamento. Seguindo aqui, a situação ideal para o sucesso é você ter uma cultura fundamentada em valores e você ter técnicas fundamentadas em processos ou registradas em processos. Quando você tem uma cultura forte nos valores, você tem argumento. E quando você tem uma técnica fundamentada em processo, você tem a ciência e as experimentações ao seu lado. Você educa a equipe, então, para entregar valor junto com os seus processos. Essa é a essência do que eu vou mostrar para vocês hoje. Como que a gente faz isso? Voltando só um pouquinho, né? Imagina que você tem uma empresa que é um fiozinho de varal. Está aqui os nossos stakeholders novamente. A sua empresa é um fiozinho de varal e você, o seu colaborador, o seu fornecedor, o seu cliente e o mundo, todos eles, de certa forma, estão pendurados no seu varal. Tá? O empresário quer a empresa funcionando, lucrativa, desenvolvendo. O colaborador, dependendo do estágio dele, ele quer só sobrevivência. Depois disso, ele vai querer desenvolvimento, ele vai querer crescimento. O fornecedor, ele quer vender o produto dele e obter lucro. O cliente não está nem aí com o seu fornecedor, nem com o seu colaborador e muito menos com você. Ele quer o produto e serviço dele bonitinho, do jeito que você prometeu. E um pouco mais ainda, se possível. E o mundo, né, é onde estão os próximos clientes, os próximos fornecedores, os próximos colaboradores. E talvez onde esteja a sua próxima empresa, o seu próximo negócio. Tá? Então, qualquer um que aprende, que aperta esse prendedorzinho e sai, ele cria um problema. Porque existe uma interdependência. Todo mundo um depende do outro. Agora, imagine só você juntar esse monte de gente com visões diferentes, crises diferentes, valores diferentes, cultura diferente, numa empresa que tem um baixo nível de educação corporativa. Torre de Babel. É muita gente pensando diferente no mesmo lugar, com interesses diferentes. A tendência é o quê? Cada um puxar para o seu lado. A tendência é virar um cabo de guerra tipo estrela. Imagina que cada um desses tem uma ponta, tem uma corda, e todas elas estão amarradas no mesmo nó. Cada um está puxando para um lado. Para onde vai? Para lugar nenhum. É assim que fica uma empresa
sem uma filosofia forte. Por isso eu desenvolvi, então, a metodologia chamada DNA empresarial, que funciona assim. E aí o Guilherme vai entender muito bem, a primeira etapa desse projeto, a gente faz uma pesquisa das crises de crescimento, de qualidade, das crises de valores, das crises culturais, crises de crescimento. A gente entende tudo que está machucando esse ecossistema, tudo que é criptonita. Numa segunda pesquisa, nós entendemos quais são os valores desse lugar. O que é que esse lugar tem de bom? Quais são os superpoderes desse lugar? Quais são os valores éticos, morais, relacionais e administrativos importantes dentro desse lugar e que é uma força, é um ponto forte? A gente promove, então, alguns encontros onde a gente desenvolve a cura desses problemas. A gente identifica as dores crônicas, os valores esquecidos, as novas crises e novos valores necessários. O que a gente faz? Nós jogamos o nosso ponto mais forte contra os nossos pontos mais fracos. Nós identificamos os nossos valores e utilizamos eles para combater as nossas dificuldades. Não só as nossas, tá? Tem que ser do ecossistema todo, porque se o empresário olha só para ele deixa de atender o colaborador, ele deixa de atender o cliente. O empresário precisa entender que ele tem que alimentar o ecossistema. O colaborador precisa entender que ele precisa entregar contribuições que ajudem o empresário, mas que ajudem o cliente, que ajudem a ele próprio. Porque é uma cadeia, um depende do outro. Quando a gente faz esse processo junto com a equipe, o nível de consciência da equipe vai num nível assim absurdamente alto. As pessoas de nível mais simples na empresa, elas começam a entender que elas precisam fazer algo diferente dentro do ecossistema, porque depende delas também. Tá? Então, o nível de consciência é muito alto. As dinâmicas que eu faço conduzem a isso. Tá? Não é uma coisa simples, tem toda uma estratégia por trás disso, de inteligência emocional, uma série de coisas. Depois a gente define, então, os pilares. Né? Dos pilares, a gente define o propósito, e aqui nós temos, então, uma filosofia empresarial. Até aqui é a filosofia. Você definiu como que a sua empresa pensa, prevendo e curando as dores e dificuldades que ela possa vir a sentir. Tá? Numa outra etapa, a gente entra, então, nos processos. E olha que legal como que fica a cadeia. Preste bem atenção. Nós criamos processos baseados em valores. Esses processos precisam cumprir o propósito ou a causa nobre da empresa no mundo, gerando legado, gerando reconhecimento. Esses propósitos, esses processos, eles fazem com que a empresa cumpra o propósito dela. Fundamentado em pilares que têm uma relação de cura através dos seus pontos fortes com as dores que a empresa ou o ecossistema vive. Faz sentido para vocês? Faz sentido. O legal é que isso tem que ser construído, né? Com todos, né? Não pode ser imposto, né? De forma nenhuma. Não tem como impor. Né? Até tem, mas não funciona. Porque senão as pessoas não entendem o valor dela dentro do lugar. A grande sacada desse projeto é você conseguir pegar o faxineiro e fazer ele entender a importância dele. É você dar propósito para o faxineiro. Quer ver? Uma historinha super rápida, já é 8h10, tem mais alguns minutinhos. Uma historinha super rápida. Uma empresa de faxina, de limpeza hospitalar, estava contratando gente para limpar centro cirúrgico, ok? A primeira empresa, sem propósito, falou o seguinte, olha, nós vamos contratar você, vamos pagar para você esse valor, e você vai lá limpar resto de gente, resto de cirurgia, sangue e toda aquela porcaria que os médicos fazem lá numa sala de cirurgia. Na segunda-feira a pessoa recebeu o material, treinamento e foi fazer o quê? Limpar resto de cirurgia. A outra empresa chegou lá para o colaborador que ela contratou e falou assim, segunda-feira você vai começar lá no centro cirúrgico e você vai nos ajudar a cumprir o nosso propósito de salvar vidas todos os dias.
Aí a pessoa olha, você, como assim? Eu sou faxineira. Sim, você é faxineira, mas a sua função não é limpar centro cirúrgico. O seu propósito dentro desse lugar, somado com o nosso, é de salvar vidas todos os dias. Porque se você não limpar direito o centro cirúrgico, vai ter infecção hospitalar, vai ter superbactérias, e essas superbactérias vão matar muita gente. E quando tem infecção hospitalar, não morre 2, 3, morre 10, 12, 15, morre 20. Então, o seu propósito, o seu trabalho, não é fazer faxina. A faxina é o meio pelo qual você salva vidas todos os dias. Qual é o nível de engajamento que essa pessoa vai ter? Completamente diferente. Essa é a diferença entre uma empresa com propósito e uma empresa sem propósito. Uma empresa com filosofia e uma empresa que só quer extrair algo do mercado. De uma empresa que se importa em entregar algo ao mercado e de uma empresa que só está preocupada em extrair algo do mercado. O que eu quero propor para vocês nessa noite é que vocês sejam empresas com propósito e com uma filosofia justa, correta, uma filosofia que agregue valor ao mercado. Aí essa faxineira vai para casa, se ela esquecer de fazer uma limpeza num dia, ela não dorme, porque ela acha que alguém pode morrer pelo que ela fez. E é fato, né? E a última fase é o fortalecimento da cultura. Por quê? Isso aqui precisa fazer sentido para a pessoa, não é só um propósito. Todo mundo que faz uma coisa bem feita precisa ganhar alguma coisa com isso, precisa ser incentivada, precisa ganhar coisas importantes. Então, o que a gente faz na gestão da cultura? A gente treina e educa as pessoas. Tá? Isso que eu mostrei, né? Treinar, o que é? Ensinar a limpar. Educar é explicar por que tem que limpar. A gente, então, treina e educa. E depois a gente acompanha pelos gráficos, pelo desempenho, para ver se a pessoa realmente está entregando. Se ela não está entregando, ela é treinada e educada novamente. Agora, se ela está entregando, ela ganha reconhecimentos. Reconhecimentos que vão desde... Pode ser prêmio, não se recomenda dinheiro, se recomenda experiências, um presente, reconhecimento público, homenagens, coisas desse tipo. Funcionam melhor do que dinheiro. Tá? E aí você começa a fazer a roda girar. Porque se o trabalho que você dá para a pessoa agrega valor na vida dela, ela assume os seus valores para ela. Um colaborador só assume um valor empresarial se esse valor gerar valor para ele. Senão não tem valor. Como é que o cara vai gostar de uma coisa que não vale nada? Ninguém planta tiririca no jardim. Todo mundo planta flores e quer colher flores, né? Então, o único jeito de você manter um colaborador ativo nisso é fazer com que os seus valores sejam alinhados com o dele e recompensá-lo por isso. Fazer os seus valores gerar valor para ele. Tá? Martins, na Europa, a negociação lá, geralmente, existe o fair trade. Você já ouviu falar? Não. Chama mercado justo. Nesse mercado justo, nós acabamos sendo obrigados a ajudar pequenos produtores, onde a gente tira 3% da margem de lucro líquido e repassa para pequenos produtores, que são 50% em dinheiro e 50% em máquinas, tá? Para futuros investimentos, para motivação. Esse fair trade, ele é uma questão de... você está batendo muito nessa tecla. É uma coisa importante na Europa que você aplicando isso aqui no Brasil, você ganha até umas isenções de impostos na Alemanha, porque a cultura deles são muito de rico poder ajudar o pobre, a cultura na Alemanha. Eles se sentem, vamos supor, é obrigação. É uma cultura que lá se torna uma obrigação, sempre o rico está ajudando o pobre. Então, Entendi. de lá para cá, eles acabam exigindo que as empresas que trabalhem no Brasil se certifiquem com o fair trade. Se certifiquem.
Aí, o que a empresa tem de benefício? A empresa tem de benefício a isenção de impostos, que chega até 30%. E isso é bem checado por eles procuram bem saber, muito saber o que foi feito, como foi feito. Aí como se diz, é quase o que você está aplicando. Eles exigem que a gente pague no Brasil o preço justo, entendeu? Sim. Exige que a gente pague no Brasil o preço justo e que motive os produtores a produzir de verdade. Sim, é uma troca. Um gera valor para o outro. É uma troca inteligente, né? Sim, sim. Uma troca é inteligente exatamente isso. Que se torna obrigação os empresários brasileiros fazerem. Como você disse. Ninguém faz também se não tiver uma motivação. Sim, sim. Na verdade, tem que ser bom para todo mundo. A empresa ela não vai atuar. Essa é uma ideia minha dessa empresa Goliath. Implantar o Fair Trade no mercado interno do Brasil. Isso é legal. Entendeu? Essa é um conceito. Porque eu acho que se nós conseguirmos copiar, todas as empresas copiar essa ideia, ou clonar para o mercado interno, vai sair na frente. Sim. Depois você precisa conversar com o Denis, tá? Que se apresentou aqui no comecinho. O projeto que ele está trabalhando é muito parecido com isso, cara. Converse com ele. Eles já têm isso funcionando de um outro jeito. Troque uma ideia com ele. Eu também tenho isso funcionando. Eu tenho isso bem aplicado no Brasil. Assim, isso é um trabalho fantástico, onde o seu produto é valorizado, entendeu? Não sai. Tá fechado o seu áudio. É uma coisa que o seu produto ganha valor no mercado internacional e, como se diz, com isso você consegue agregar. Então, quer dizer, não sai nada do seu bolso, praticamente. Você consegue ajudar as pequenas pessoas, mas com valor agregado do seu produto lá fora. Exatamente. Assim, essa é a proposta. Tá? Dando sequência, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de pilares que um cliente meu adotou. Tá? São dois tipos, são pilares relacionais e pilares administrativos. Valorização humana, família, honestidade, respeito e ética, aprendizagem contínua, padronização e processo, administração e prestação de contas, comunicação estratégica. É lógico que aqui eles estão sintetizados, mas existem a explicação do que é, como que usa, para que serve. Tá? Toda a equipe dele é absolutamente consciente desses pilares e eles utilizam isso como ferramenta. Tá? E sempre os relacionais são prioritários em relação aos demais. Por exemplo, se alguém vai dar uma bronca num colaborador, chamar atenção, ele sempre tem que lançar a mão da valorização humana, né? Tem que tratá-lo como família, tem que ser respeitoso e ético, antes mesmo de entender o que é que está acontecendo com o processo que está dando errado. A aprendizagem contínua tem que estar fundamentada na valorização das pessoas e a administração e prestação de contas também. Existe uma ordem de aplicação dos valores. Você não pode aplicar eles de forma invertida, senão você tem um efeito inverso também na reação das pessoas à sua estratégia ou à sua cultura, tá? Que você deseja implementar. Isso são coisas que a gente trata na consultoria de um jeito muito delicado, porque inverteu as bolas aqui ou alguém compreendeu errado, vai dar besteira, tá? Mas funciona muito bem. Né? Então, algumas coisas importantes aí. O que acontece na sua empresa com uma estratégia como essa, DNA empresarial? Sua empresa se torna uma universidade com alto poder educativo. Você já parou para pensar que a sua empresa é uma universidade? Ela educa os seus colaboradores? Os seus clientes também? Ah, como assim, minha empresa? Claro que educa. As pessoas estão dentro de uma organização 8 a 10 horas por dia, recebendo doses maciças da sua cultura o tempo inteiro. Se ele não se educar lá, ele não se educa em lugar nenhum mais. Né? Então, você consegue, tendo um ambiente legal, tendo uma cultura boa,
você vira uma universidade, você vira uma empresa educadora, você tem um poder fantástico de educar. Você consegue treinar e educar com facilidade, as pessoas entenderão a sua cultura e os valores com facilidade, porque elas vão estar envolvidas nesse meio, elas vão sentir, elas vão viver isso toda hora. E formará grandes profissionais que ficam na empresa, porque as pessoas amam ficar em ambientes ricos, elas detestam ficar em ambiente pobre, em ambiente de miséria educacional, de miséria cultural. É horrível, é prejudicial, as pessoas regridem. Então, se a sua empresa tem um ambiente, né, uma cultura bem estruturada, ela se torna automaticamente educadora. Se entrar uma pessoa lá com hábitos diferentes, prejudiciais, rapidamente a cultura e as atitudes das pessoas englobam ela e colocam ela no rumo. Tá? Existe uma coisa de pressão de grupo que vai fazer bem para todo mundo. Nunca esqueça de uma coisa, a sua empresa é educadora. Ela é uma organização de educação acima de qualquer coisa. Tá? E ela educa tanto o seu colaborador quanto o seu cliente. Da forma como você entrega, ela educa o seu colaborador e o seu cliente. Tá? Por isso que é importante olhar para todo o ecossistema. Com esse projeto, você passa a liderar sem desgaste e sem punição. Porque elimina a pessoalidade e reforça o bem comum. Você não vai falar, vai fazer porque eu quero, ou vai fazer porque o Diego mandou. Né? Tem líder que chega assim e fala, não quero saber, faz porque o dono mandou. Senão ele vai ficar bravo. O cara pega toda a autoridade dele e joga no lixo. Toda a liderança dele é jogada no lixo. Ele põe nas costas do outro. E se exime da responsabilidade. Quando a gente faz isso, não é mais o que o Diego Budenberg quer. O que tem que ser feito é o que é bom para o ecossistema. A gente tem que seguir os pilares. Não é mais ordem, é seguir um caminho definido. Não precisa de ordem. E não precisa de pessoalidade. É o fulano que mandou. Não, não é assim. Os nossos pilares nos conduzem a fazer isso do jeito certo. Então, a liderança fica muito mais simples. Fala, José. Mas difícil deve ser quando está se montando essa cultura, né? Se equalizar as diferenças, né? Chegar num ponto comum que todos estejam de acordo, né? Olha, Renzi, existem desafios nesse momento, tá? Mas eles não são tão complexos, porque quando a pessoa compreende que aquele pilar foi montado para ajudar todo o ecossistema, ele começa a ceder para algumas coisas. Ele começa a olhar, puxa, né? Porque as outras pessoas também estão cedendo. Todo mundo está cedendo um pouquinho. Então, quando eu conduzo esse tipo de coisa dentro da empresa, e aí a importância de alguém conduzir, né? Quando eu conduzo isso dentro da empresa, imediatamente eu já identifico quem são os resistentes. E a gente começa a trabalhar os resistentes de uma forma especial, né? Não diferente, mas existem algumas estratégias para minar orgulho, para minar algumas coisas aí que vão brotando, né, no meio. O cara que é todo cheio de autoridade, né? Como você observou no começo, né, as diferentes gerações, né, têm comportamentos diferentes, né? Então, para equalizar tudo isso, o legal é ter alguém conduzindo mesmo isso, né? O meu papel é ser um mediador nesse momento, porque aí é onde estão os maiores conflitos, tá? Mas aí a gente começa a dividir responsabilidade, a gente tira aquela verticalização maior da hierarquia e a gente horizontaliza um pouco mais. E o melhor argumento é, a gente pega, porque todo líder que é mandão, ele é sobrecarregado, porque ele quer dominar tudo. Então a gente começa a aliviar ele, a gente cria outros departamentos, a gente cria outros setores, a gente espalha a responsabilidade que era dele e torna a vida dele mais fácil. Ah, mas antes eu fazia tudo, agora você vai ganhar a mesma coisa e vai fazer menos, mas vai fazer de outro jeito, né? Então, existem negociações, né? Mas realmente é um momento delicado. O líder vai ter uma ampla argumentação para liderar e corrigir.
Porque ele não é mais a vontade dele, é a vontade do ecossistema. Ó, se você não fizer isso, você vai ferrar com todo mundo. Né? Isso aqui é bom para todo mundo. Se você não faz, você ferra todo mundo. O que você acha que os outros vão falar? Como que eles vão te tratar? Meu, entra na jogada. Né? E a equipe respeita e deseja uma liderança assim. Tá? A cultura fica blindada contra contaminações. A própria equipe filtra automaticamente o que é ruim, porque ela tem parâmetro, ela tem referência. A equipe defende os valores, porque são comuns. Você quer ver? Valor é uma coisa que não é negociável. Uma vez que você definiu e as pessoas aceitaram como valor, valor não é negociável. Estratégia é, mas valor não. E as pessoas trabalharão por desejo e realização também, além do sustento e das outras necessidades. Né? Mas elas sabem que elas vão para um lugar onde elas são protegidas, onde elas estão seguras no trabalho. É um ambiente de abundância, é um ambiente de crescimento, não é um ambiente de ameaça, não precisa ser um ambiente de ameaça. Né? E o seu cliente percebe a diferença, porque ele vai te escolher pelos seus valores. Ele vai fazer propaganda gratuita de você e vai gerar legado e imortalidade empresarial. Enquanto uma empresa gera legado, ela é imortal. Tá? Enquanto ela está gerando legado, ela é imortal. E as pessoas acham que isso às vezes é para grandes empresas, mas não é. Quer um exemplo bem simples? Padaria Real. Padaria Real tem um projeto de gestão de cultura, não é meu, mas é muito alinhado com o meu. Eles têm um projeto de gestão de cultura fantástico, cultura e processo. Os processos deles entregam valor o tempo inteiro. E a sua empresa pode ser a padaria real do seu segmento. Né? Uma empresa pequena, familiar, que nasceu numa esquininha e hoje ela está ganhando espaço. Ela já está em vários lugares de Sorocaba, abriu uma unidade em São Paulo. Tem artista da Globo e de tudo que é canal de televisão que quando vem para Sorocaba vai comer na padaria real, a coxinha, porque gera legado, porque todo mundo fala. Gente que nunca veio para Sorocaba sabe que existe a padaria real aqui. E a sua empresa pode ser uma empresa assim. E olha, isso é muito interessante. E é uma decisão sua, né? Você quer fazer diferença? Você quer ter uma empresa? Você quer ter um negócio diferente? Se você quer, esse é um projeto prioritário, porque ele fundamenta todos os processos. Tudo que você faz depende da sua cultura. Tudo que você faz depende dos seus valores. Se você vai comprar uma máquina, se você vai contratar uma pessoa a partir de agora, depende dos seus valores. Esse projeto é prioritário. Você não pode fazer outro investimento antes de investir nisso, porque ele pode ser perdido. Se você toma uma decisão que não passou pelo filtro do seu ecossistema, você pode estar tomando uma decisão errada. Por isso que eu digo que esse projeto é prioritário. Se você vai contratar um gerente, ou você vai contratar um coordenador ou um colega, quais são os valores que você vai procurar nele para que ele atenda a esse ecossistema virtuoso? Você vai contratar ele por competência ou pelos valores? Competência você treina, você cria. Competência o dinheiro paga, mas valores nem sempre. Por isso que esse projeto é prioritário na sua empresa. Não tem outro projeto mais importante para você fazer na sua empresa do que esse aqui, porque ele vai balizar o resto. Só você tem o poder de fazer essa transformação. A empresa é sua, é você quem decide. O único que pode tomar essa decisão é você. Tá? Toda empresa está limitada ao mindset do dono. Nenhuma empresa cresce além do mindset do dono. E o que eu estou dando para vocês hoje nessa palestra, que eu cobro, geralmente, mas aqui não é cobrada, que é gratuito, é uma parceria, é uma oportunidade de você abrir, quebrar algum paradigma e melhorar o seu mindset, porque agora você tem a visão do que uma gestão de cultura vai fazer na sua empresa. Agora você tem a dimensão do que isso vai representar para você e para as decisões que você vai tomar daqui para frente. Qualquer decisão que você tome daqui para frente, se você não olhar para a sua cultura, você pode estar contratando a pessoa errada, investindo no segmento errado, criando um produto para o cliente errado.
entregando o que o cliente não quer. E deseducando a sua equipe, ensinando ela a fazer errado. Porque quando você tem um ambiente, não é você que faz isso, é o seu próprio ambiente. Se o seu ambiente é ruim, você deseduca em vez de educar. Você ferra com o seu ambiente se você não cuidar da gestão da sua cultura. Se a sua cultura é ruim, você vai contratar um cara bom e ele vai ficar ruim igual o resto das pessoas em pouquíssimo tempo. Eu não estou dizendo que a sua empresa é 100% ruim, não existe isso. Toda empresa tem o que é bom e tem o que é ruim, né? Toda, até a minha, né? Mas o fato é que se você não investe nisso, você não melhora. Você não melhora aqueles pontos que você precisa educar. Não tem como, tá? Postergar um projeto de base só aumenta o sofrimento e gera esforços inúteis, tá? Um projeto desse não pode ser postergado se você entende que administrar empresa por valor e por cultura é algo que vai fazer bem para você e para todo o seu ecossistema. Não tem por que postergar. É um investimento prioritário, tá? Mudar a história da sua empresa e se tornar referência, como uma padaria real, por exemplo, eu posso te ajudar. Esse é o meu trabalho, é isso que eu faço e é isso que eu desejo para a empresa de vocês, que vocês tenham uma empresa de mindset fértil, né? Que você tenha um mindset fértil, que a sua empresa tenha mindset de cultura, de gestão da cultura, porque é isso que vai definir o que você vai entregar. É o seu rio. Você vai decidir se você quer um rio limpo ou se você quer um rio sujo. Ou um pouquinho poluído, depende do tamanho da poluição que o seu ecossistema suporta. Mas se tem poluição, não gera legado, tá? O que gera legado é excelência. O que gera legado é fazer o que ninguém espera que você vai fazer. É fazer o que tem que ser feito e entregar valor, entregar algo a mais, entregar reputação. É isso que gera legado. O resto é arroz e feijão. Você compra de qualquer um. É isso que as grandes empresas lutam para fazer, né? E está acessível, né, para vocês. Gente, dúvidas, perguntas? Muito obrigado, fantástica apresentação. Obrigado. Eu quero depois uma cópia, se for possível, nem que tem que pagar. Olha, já vou botar preço. Coloca no YouTube monetizado para você ver. Ah, isso aí já vai acontecer, hein? Obrigado, muito atual o tema, muito necessário. Parabéns, Artemus, eu sou suspeito de falar de você. Você sabe que eu tenho um apreço especial pelo seu trabalho, né? Muito obrigado. Legal, obrigado, Denis. Eu aproveito então para perguntar para vocês, aquele que quiser contribuir aí rapidamente, porque a gente já estourou o nosso horário hoje, mas por que valeu a pena estar aqui para assistir esse conteúdo fantástico do Artemus? O que você leva de lição aqui de hoje? Posso fazer uma pergunta para o Artemus ainda? Pode ir. Existe um tamanho mínimo assim de empresa para você oferecer o seu serviço? Não, não existe. Pode ser de qualquer tamanho, pode ser uma empresa de um. Pode sim, porque a empresa de 1 hoje, daqui a pouco vira de 2, vira de 10, né? As empresas grandes, Rense, elas gastam milhões com consultorias para fazer pivotagem de cultura, para pegar uma cultura que não funciona com uma empresa que tem milhões de funcionários e pivotar essa cultura para o que o ecossistema precisa. Isso pode ser feito para uma empresa de uma pessoa só a um custo super baixo, super fácil de fazer, né? Empresas com até 10, 15 funcionários é fácil de fazer, o custo é baixo, né? As consultorias cobram por isso, Rense. Eu sei disso porque a consultoria da Padaria Real hoje deve cobrar algo em torno de 150 a 160 mil por 10 encontros, para que eles possam treinar a equipe para fazer. E a gente consegue fazer isso a um valor assim de 1/10 disso para baixo. Legal. Também Padaria Real são 800 funcionários, né? Pelo que eu ouvi falar uma vez.
É muita gente. Muita gente, né? É. Mas quando eles compraram esse projeto, eles tinham, acho que só 2 unidades. 2 ou 3 unidades, era pouca, era menos, né? Não era pouco, era menos pessoas. Serve sim, eu apliquei esse projeto na Quitanda da Fran, aqui no bairro, com 4 funcionários mais a dona. A um valor super bacana, parceladinho, do jeito que ela pôde pagar. E eu estou fazendo um projeto desse, que vai entrar agora a Academy, vai entrar um monte de coisa, para uma empresa com 300 funcionários, que eles vão desembolsar muito mais, porque desdobrar isso para 4 é moleza, mas desdobrar isso para 300 é um mega projeto educacional e demanda um monte de coisa, tá? Então, quanto antes fizer, mais barato fica. E quanto tempo Cada dura? cabeça uma sentença, né? Sim. Quanto tempo isso dura? Para sempre. É um investimento único. Quer ver uma frase super legal que eu vi esses dias? Pela educação, você paga uma vez. Pela falta de educação, você paga o resto da vida. É um investimento que você não perde jamais, porque você só precisa fazer manutenção. E uma vez que o ecossistema fechou com isso, você não precisa de mim para fazer manutenção. Você senta com o ecossistema, entende as mudanças e vocês mesmos geram as suas próprias mudanças, de acordo com as mudanças do mercado. Vocês já foram formados nisso, né? Fantástico, Artemus. Gostei dessa frase, tá? Uma educação você paga uma vez, a pós-educação você paga o resto da vida. Isso você paga o resto da vida. Fato. Fato. Gostei dessa frase. Artemus, é muito fácil, né? A pessoa pensar naqueles valores e escrever, né? Mas aquilo escrito e imposto não é nada, né? Tem que ser construído, né? Sim, por isso que é importante, né, a minha atuação dentro da empresa, porque eu posso falar para o dono coisas que os funcionários não podem. E eu posso falar para os funcionários coisas que os donos não podem falar. Que ia dar maior treta. Mas eu tenho essa possibilidade, eu trabalho dos dois lados, eu sou um agente duplo. Eu sou um agente a favor da paz e da alegria e da realização das pessoas e empresas. O meu foco é que todo mundo se dê bem. Então, eu não prejudico um em detrimento ao outro, eu faço um encaixar na necessidade do outro. E eu demonstro a importância que cada um tem para o ecossistema. E aí, invariavelmente, o empresário começa a pagar melhor determinados funcionários porque ele entende que esse cara abraçou a briga dele. Fala assim, esse cara aqui vale a pena eu investir nele porque esse cara comprou a briga. Nós vamos junto. Então, tem funcionário que fica super feliz porque o cara ganha aumento, ganha promoção, né? E ele serve de exemplo para os outros. Por que o cara ganhou? Ganhou porque o cara abraçou a bronca, né? Então, isso gera realmente... Queria fazer uma pergunta? Não, eu ia agradecer ao Artemus, porque tantos anos de dedicação nesse tema, nesses outros temas que ele juntou para montar esse fluxo riquíssimo para nós, né? E disponibilizar dessa forma. Então, muito obrigado, viu, Artemus, pelo Givers aí. E foi uma pergunta bacana que nós tivemos aí. Me faz lembrar, me teve alguns pontos aí de cultura organizacional. A gente começou anos atrás aí com aquela cultura de segurança, lembra que as empresas começaram aí talvez 15 anos atrás, e que ficou naquela, quem pegou, pegou, muitas começaram, terminaram, né? E, enfim, muito obrigado, viu? Eu agradeço pela sua presença. Eu, a partir de amanhã, vou observar um pouco minha gestão e vou pegar isso e começar a prestar atenção na minha gestão. Vocês vão começar a ver coisas incríveis a partir de agora. Nunca mais você vai olhar para a sua empresa e para o seu negócio do jeito que você olhava antes. Andréia estava com a mão levantada. Andréia, você quer fazer uma pergunta? Não, na verdade, eu quero também parabenizar aí, primeiro você, né, pelo convite e pela organização do tema, e ao Artemus também pela palestra. E a gente não é cliente dele, mas eu sei que ele é um excelente profissional, e de todo que saiu aí, eu estou de acordo, porque eu estou vivendo bastante momento de transformação aqui na empresa, né, da qual eu sou gestora de um setor, e eu acho que a partir do momento que os donos encaram como investimento,
né, e não um custo, um gasto, e começam a querer mudar mindset, organização, criar processo. Você sabe disso, né, Diego? E começam a implantar isso com outros olhos, com mudança mesmo de comportamento, e dói, né? Muita mudança gera N desafios, mas isso, depois de um tempo, acaba sendo um benefício eterno, assim, e vira e mexe faz alguns ajustes. Então, tudo que vocês, né, o tema todo dessa reunião aí, dessa palestra, é muito importante. A gente sabe que tem sempre coisas a desenvolver, essa questão de valores. Ela caiu. Deu uma travada lá. Juliana está com a mão levantada também. Sim, eu queria agradecer ao convite da palestra, dizer que, como sempre, o Artemus trazendo muita clareza para a gente, no sentido de abrir a nossa visão, porque a gente, como né, proprietário, envolvido no dia a dia ali, a gente acaba não vendo uma série de coisas que faz muita diferença. Inclusive, nós contratamos o Artemus no fim do ano, e até te falar, temos esse ano, para mim, mudou muita coisa. Abriu minha mente para muitas coisas e a gente já conseguiu colocar, sabe, para rodar algumas coisas, implantar as ideias, e esse ano vai ser show de bola, certeza. Legal. A Juliana, ela tem uma empresa de usinagem, Tecnoform, e dentro é uma organização super legal, fantástica. Eles são exemplo de fluxo de processo, de organização interna, é muito legal. Eu gostei muito do que eu vi aí, viu, Juliana? A hora que você voltar, depois que a gente tiver, né, a gente está trabalhando umas planilhas novas, eu em conjunto com o Júnior, umas ideias novas, revendo o que está defasado, o que precisa melhorar, e aí, quando tiver tudo já, assim, encaminhado, aí eu vou te convidar para tomar um café e você ver o que mudou lá, você vai ficar chocado. Convite aceito. Pode deixar, vamos marcar na agenda. Tentando Marca tudo aí. certinho, redondinho lá, funcionando, a gente te chama para você ver lá como que foi, que você vê na... Ação. Tchau, boa noite.